Olá, alunos do sexto ano que estão acompanhando aí as nossas aulas. Eu sou a professora Ivana, professora de Geografia. Vocês já pegaram o material de vocês para fazer as anotações? Então corre lá, pega a sua caneta, seu caderno, seu lápis, para vocês fazerem as anotações necessárias e tirar dúvida com o professor, a professora de vocês. Hoje nós vamos falar sobre transformações no espaço, transformações das paisagens naturais e artificiais. Né? Essa aula ela vai ser dividida em 2 blocos, ok? Nessa primeira parte nós vamos falar sobre as transformações das paisagens relacionadas a atividades econômicas do espaço do campo. O que nós vamos aprender? Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano. Como é que se identifica as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano? Né? A partir do desenvolvimento das atividades econômicas, agropecuária, extrativismo e indústria. Então, você identifica as características das paisagens a partir de atividades econômicas. O nosso objeto de conhecimento, eu já citei. Esse objeto de conhecimento, vocês irão encontrar da unidade 7, né, no capítulo 15, especialmente na página 186, onde vai tratar de extrativismo, agricultura, pecuária e recursos naturais. Eu trouxe aí nosso primeiro slide para essa aula, para a gente refletir um pouco sobre as transformações da paisagem, como as paisagens se transformam, certo? As paisagens do espaço geográfico, elas podem se transformar tanto de maneira natural, por ordem natural, força da natureza, certo? Como também por atividades humanas. É claro que as ações antrópicas, que são ações humanas, elas se sobressaem às ações naturais. Entretanto, existe aí que quando ocorre por exemplo, tragédia natural, essa tragédia é em grandes proporções, né? Como é o caso eu não sei se vocês chegaram a ver, passou em vários jornais, nas mídias, sobre o vulcão Vierra, lá na Espanha, né, na Ilha das Canárias, que ele entrou em erupção, inclusive achavam que ia ocorrer tsunami no Brasil. Isso é um caso raríssimo para ocorrer, precisa assim de um terremoto, né, um abalo sísmico de grandes proporções para ocorrer algum tipo de tsunami que atinja o litoral brasileiro. Então, o vulcão Vierra entrou em erupção, que nada mais é a lava saindo do interior da Terra, lembrando que é lava, não é larva, certo? E aí ele trouxe ele trouxe uma vasta destruição nessa região, destruindo centenas de casas. Olha só aqui na imagem do espaço esquerdo que vocês estão vendo, a lava do vulcão chegando nas casas, chegando até em piscinas, olha só. Lá na Ilha das Canárias, né, na Ilha Canárias da Espanha. Isso aqui é uma transformação da paisagem de fator natural. E ela tem um grande poder de destruição, como vocês estão vendo. Professora, por que as pessoas constroem casas perto de vulcões? É interessante, né? Porque os vulcões, apesar de eles estarem adormecidos por tantos anos, eles podem a qualquer momento entrar em atividade vulcânica. Isso a gente não consegue prever quando ele vai entrar em atividade vulcânica, né? Alguns fatores já apontam que vulcão X, Y, Z vai entrar em atividade vulcânica, mas não dá para prever exatamente se ele vai ou não acontecer, como é o caso do vulcão Vierras, que estava inativo e de repente ele entrou em atividade vulcânica e causou esse poder de transformação na paisagem, que é um poder de destruição causado pela natureza. Nós também temos a transformação das paisagens por meio de atividades humanas. Olha só, aqui vocês estão vendo do lado direito uma ilha, uma espécie de ilha, que foi construída pelo Catar, certo? O Catar é um dos países do Oriente riquíssimo, né? E ele construiu essa ilha especialmente para competições esportivas. No caso aí, o Catar vai receber inclusive a Copa de 2022.
2014, perdão, a Copa de 2022, né, se eu não me engano. E vocês estão vendo aí que é uma ilha, a ilha chamada Pérola, que fica em Doha, que é a capital de Catar. Essa ilha é totalmente artificial, feita pelos homens, feita pela atividade humana. Essa ilha trouxe impactos ao ecossistema, é claro, e foi o homem que transformou essa paisagem totalmente, né? Uma paisagem totalmente cultural, não há nenhum elemento natural nessa paisagem, a não ser aqui a questão do mar próximo, né? Mas é um elemento totalmente natural. Então, as paisagens elas se transformam tanto de maneira natural como de maneira antrópica. Claro que com maior intensidade as paisagens irão se transformar de acordo com as atividades humanas. As transformações das paisagens de maior impacto são causadas pelas atividades humanas. Então, qual é as transformações da paisagem que tem maior intensidade? Atividades humanas, certo? Que exige a exploração e utilização dos recursos naturais para a economia. Bom, atividades humanas ela vai exigir recursos naturais. Esses recursos naturais eu vou tirar de onde? Da natureza. Então, desde a cadeira de madeira simples que você tem na sua casa, até um computador, né, com alta tecnologia, um mega computador, um supercomputador, gamer, ele foi feito com elementos ou recursos da natureza, retirados diretamente da natureza, transformados em produtos e depois vendidos. Então, existe essa relação de dependência do homem com a natureza. O homem ele estabelece uma relação de dependência com a natureza, ok? Recursos naturais. O que são recursos naturais, então? O nome já diz, né? Elementos encontrados na natureza que podem ser aproveitados economicamente, ok? Claro que existem pessoas que vivem da natureza mais para subsistência, mas na sua grande proporção, o que se sobressai, que é a regra geral, na verdade, que são aproveitados economicamente. Exemplo, jazidas minerais, ok? Bacias petrolíficas, é onde eu encontro recursos naturais. Eu encontro recursos naturais nas florestas, no solo, o solo é um recurso natural, a água e outros, ok? Nós temos recursos naturais, eles podem ser classificados, né, de acordo com o tipo de recurso. Nós temos recursos naturais inesgotáveis, o nome já diz, aqueles recursos que não se esgotam de jeito nenhum. Quais são esses recursos que não se esgotam? Ventos, energia solar. Esses dois recursos da natureza eles não se esgotam porque são características, né, da natureza, e o sol, independente da atividade humana, ele vai continuar existindo, ok? Recursos naturais inesgotáveis. Nós temos recursos naturais renováveis. Florestas, por quê? Porque eu posso fazer reflorestamento depois. Eu posso retirar a cobertura original da floresta e aí eu posso ter uma atitude sustentável e fazer um reflorestamento daquela floresta, da floresta, certo? Aquele espaço com espécies que eram originais daquele local, ok? O solo é um recurso natural renovável, porque o solo se renova. Ao mesmo tempo que o solo se esgota, né, quando ele está naquele nível já de acidez, já de assoreamento, de tudo, ele vai... Assoreamento não, perdão. Ele está naquele nível de irrecuperável, né? Quando ele precisa de correção, está com a acidez elevada, você pode fazer a renovação do solo utilizando técnicas. Ao mesmo tempo, o solo ele pode se renovar na natureza naturalmente, dando aí um período
ok? Para ele descansar. O solo ele precisa descansar. Tem também a água. A água é um recurso, eu não coloquei aí, mas a água é um recurso natural renovável e não inesgotável. Ah, professora, a água é um recurso natural inesgotável, porque ela não acaba nunca. Não, não é assim não. A água é um recurso natural renovável. Vocês estão lembrados do ciclo hidrológico da água? Então, aquele ciclo hidrológico da água faz com que a água se renove, ok? Retorne para a Terra, de volta, para a litosfera. Porém, essa água, se não for bem tratada, né, se não tiver o tratamento correto, ela pode se esgotar. A gente pode ficar futuramente sem água doce no mundo, potável no caso. Recursos naturais não renováveis são aqueles que esgotam na natureza, ou que para eles se renovarem ou para eles se formarem novamente, eu precisaria de um tempo maior que foge do tempo do homem, né? É um tempo mais geológico, demora mais. No caso do petróleo, o petróleo ele pode ser com o tempo, né, surgir novamente bacias de petróleo em outros locais. Porém, esse tempo não vai estar relacionado com a natureza humana, é mais um tempo geológico, por isso que ele é não renovável. Ele é esgotável. Carvão mineral é um também, certo? O ferro, manganês, esses recursos minerais, na sua maioria, eles são não renováveis, eles têm um momento para se esgotar. Inclusive o carvão mineral aliás, o carvão mineral não, o petróleo ele é de grande preocupação para a economia atualmente, porque é a fonte não renovável que é mais utilizada, inclusive é a fonte de energia mais utilizada no mundo e que está prestes a se esgotar, se o homem não realizar algum planejamento de controle desses recursos naturais, desse recurso natural. Recursos naturais e a produção de energia. Vamos lá? Bom, nós utilizamos tanto os recursos naturais, tanto para produção de energia, quanto para produção de matéria-prima, ok? Nós utilizamos recursos naturais, tanto para a produção de energia, como para a produção de matéria-prima. No caso da produção de energia, eu trouxe aí alguns, ok? Mas tem outros. No caso do carvão mineral, foi o primeiro recurso natural que mudou totalmente a forma de produção das indústrias, né? Por quê? Porque ele era utilizado para fazer funcionar as máquinas a vapor. Eles queimavam e queimam ainda o carvão mineral. O carvão mineral ainda é muito utilizado por fábricas, principalmente fábricas siderúrgicas, que produzem aço, para fazer com que as máquinas funcionem. Isso ocorreu nas primeiras indústrias, especialmente na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial do século XVIII, que ocorreu na Inglaterra, certo? E quando ocorreu essa utilização, porque, veja bem, o que nós tínhamos antes do carvão mineral como força de energia, né? Nós tínhamos a força do trabalho humano, ok? Nós tínhamos a água, que produzia energia, mas não em grandes proporções como nós produzimos hoje. Nós tínhamos o fogo, né, tanto para iluminação como para queima para fazer alimentos e etc. Então nós tínhamos essas forças de energia antes da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, com a introdução do carvão mineral, aumentou-se o processo de produção. Se eu aumento o processo de produção, certo? Eu aumento a mão de obra. Eu preciso de mão de obra para produzir mais em larga escala. Se eu aumento a mão de obra, eu vou precisar de um espaço que tenha uma densidade demográfica maior.
E aí surgem as primeiras cidades, aí o que nós temos transforma totalmente a paisagem que nós temos hoje, né? Transformou, aliás, totalmente a paisagem que nós temos hoje. Outro recurso natural de produção de energia é o petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia que nós utilizamos hoje. É matéria-prima para diversos outros produtos, como plástico, tinta, asfalto, aquele pincho lá que a gente vê eles colocando nas estradas, ele é feito de petróleo, né? Com petróleo. Gasolina também é feito com o petróleo, é um derivado do petróleo. E, como eu falei anteriormente, é um motivo de preocupação para a economia, porque é um recurso natural esgotável. Então, os cientistas, a tecnologia já vem estudando outras formas de substituir o petróleo por uma outra fonte de energia, uma fonte de energia mais sustentável e renovável. Nós temos a hidroeletricidade, que é basicamente as usinas hidrelétricas. Como é que se produz energia com a hidrelétrica? O movimento das águas represadas por barragem. Você tem uma barragem, né, em áreas com desnível, e essa barragem, quando ela se abre, cai, a queda d'água faz gerar o movimento das turbinas e aí gera, consequentemente, energia. Lembrando que China e Brasil são os dois países que mais utilizam a hidroeletricidade como fonte de energia. Não se esqueçam disso. Brasil e China são os principais países que mais utilizam hidroeletricidade como fonte de energia. Por quê? Porque são países que têm uma hidrografia muito rica. Energia solar é uma energia alternativa, ok? Que já vem sendo aprimorada, já vem sendo incluída, principalmente no Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que mais produzem energias de fontes alternativas, tanto energia solar quanto energia eólica. A energia solar, você vê, basta andar por Teresina, já tem várias casas com painéis de silício, que vocês estão vendo aí, e quando a luz solar, né, penetram neles, eles esquentam e convertem em energia elétrica, certo? Tem bancos que financiam para a sua casa energia elétrica por meio de energia solar. Você paga uma taxa, né, que é a taxa que a gente paga quando vem na nossa conta de energia, taxa de iluminação pública, e você paga a sua conta de energia para o banco, porque foi o banco que financiou para você. Lembrando que no Piauí é onde nós temos a usina de energia solar, a maior usina de energia solar do Brasil, que fica em São Gonçalo do Gurgueia, no Piauí, lá para o sul do Piauí, chegando no sul do Piauí. Energia eólica é a movimentação de geradores, né? Aqueles ventiladores que vocês já devem ter visto. Ela se concentra ali perto de Tianguá. Nós temos uma usina de energia eólica perto de Tianguá, no Ceará, e também temos no litoral piauiense. Vamos para uma atividade para a gente quebrar aí um pouco, dar aí um descanso, né, do nosso conteúdo. Primeira atividade aí, qual país da América do Sul está entre os maiores consumidores de energia? Qual país da América do Sul está entre os maiores consumidores de energia e em qual produção de energia ele se destaca? Letra A, Venezuela, petróleo. Bom, Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Por isso que os economistas se voltam muito para a questão política da Venezuela, porque ela produz muito petróleo e vende muito petróleo, certo? Entretanto, Venezuela não é um país que mais consome energia no mundo. Os países que irão consumir mais energia no mundo são países mais desenvolvidos, com maior população, ok? Argentina e hidrelétrica.
Bom, a Argentina, ela consome bastante energia, mas não a ponto de ser a maior consumidora de energia da América do Sul, e também a fonte de energia dela principal é a hidrelétrica. Brasil, petróleo. Bom, o Brasil ele nem é produtor suficiente, né, de petróleo. Então não tem como ser o petróleo a principal fonte de nossa energia. Venezuela e biomassa, como eu falei para vocês, Venezuela não é um país que mais consome energia. Biomassa, o que é biomassa, professora? Biomassa é uma fonte de energia por meio de matéria orgânica, queima de matéria orgânica. Exemplo, o caso do etanol, que é feito de cana-de-açúcar. É um tipo de biomassa. Eles queimam a cana-de-açúcar, né? E tira aquele óleo dela, na verdade, e transforma em etanol, certo? Outro exemplo de biomassa são os gases metanos, que podem ser utilizados depois para a produção de energia. O gás metano, você pode encontrar nas estações de tratamento de lixo, que produzem gás metano e aí fazem uma reserva. Letra E, Brasil e hidrelétrica. Sim, o Brasil é o principal país que mais consome energia na América do Sul, certo? Isso por conta da sua economia, que é mais forte na América do Sul. Aliás, existem outras economias mais fortes, mas o Brasil tem uma economia forte porque tem tem uma população muito grande. A população brasileira é a maior da América do Sul, então por isso consome mais energia. E a base de fonte de energia do Brasil, com certeza, é a hidrelétrica, como eu falei anteriormente. Então a resposta correta é letra E, Brasil e hidrelétrica. Continuando, vamos falar agora sobre o extrativismo e algumas atividades econômicas. O extrativismo, como eu falei para você, é uma atividade econômica, ok? Do setor o quê? Primário. Hoje nós vamos falar de atividades econômicas do setor primário. Olha só. O que é o extrativismo? O nome já diz, extrair, né? É a retirada de recursos da natureza. Ela é a mais antiga atividade econômica desenvolvida pelo ser humano. O ser humano desenvolveu o extrativismo primeiramente como? Por meio da pesca, da caça, da coleta, certo? Então foi a primeira atividade econômica exercida pelo ser humano. Nós temos 3 tipos de extrativismo. Extrativismo animal, que é pesca e caça. Lembrando que a pesca, é importante falar, a pesca ela existe tanto pesca industrial, né, que é aquela pesca que utiliza radares, sondas lá no meio do oceano para encontrar cardumes de peixe e fazer extrair do mar essa grande quantidade de peixe para vender para um mercado com grandes consumidores. Nós temos a pesca também de subsistência, que é uma pesca mais artesanal, aquela que acontece lá no litoral piauiense, com o seu pescador, o seu barco, utilizando a rede mesmo, sim, mais simples, né? Nós temos extrativismo vegetal, que é retirado produtos de vegetais, por exemplo, látex para produção de borracha, madeira, né, que é retirada de florestas, produtos medicinais, aqueles óleos essenciais são retirados também das florestas e etc. Nós temos o extrativismo mineral, que é a retirada de produtos de origem mineral do solo ou do mar, certo? Como manganês, que serve para a produção do aço, sal, que a gente retira do mar, sal de cozinha, aquele sal, petróleo, né, que é retirado de bacias petrolíferas e etc. Extrativismo mineral. Aqui tem as imagens ilustrativas de extrativismo vegetal, tirando aqui o seringueiro, o látex para fazer a borracha, a pesca industrial aqui, como vocês veem, que é em grande proporção, e aqui, no caso, o extrativismo mineral, que altera também a paisagem, né? Eles retiram diretamente do
solo. A agricultura é uma outra atividade econômica do setor primário que consiste em utilizar a técnica para cultivo de plantas. Nós temos dois tipos de agricultura, gente: agricultura extensiva e agricultura intensiva. A extensiva é mais praticada por pequenos agricultores, utiliza técnicas rudimentares, certo? A agricultura intensiva ela é feita em larga escala e utiliza máquina e tecnologia. Vamos ver mais adiante a classificação da agricultura. Nós temos a agricultura familiar, que é praticada em pequena escala, eu produzo menos, eu produzo em pequenas propriedades, certo? Minifúndios. Eu utilizo a força de trabalho da família, né, precisamente. Diversidade de cultura, eles produzem, eles não têm aquela de produzir somente café, somente soja, somente algodão, eles produzem diversas culturas. A produção é voltada mais para o mercado interno, mercado nacional e para a alimentação da população. Nós temos a agricultura comercial, ok? Que é aquela praticada em alta escala e em grandes propriedades, utiliza máquinas e técnicas agrícolas modernas como correção do solo, utilização de fertilizante e agrotóxico. A produção é voltada para onde? Para o mercado externo. Olha só, existe o comparativo entre a agricultura familiar e a agricultura comercial. Comercial, larga escala, eu produzo mais em grandes propriedades, latifúndios e utilizo tecnologia. Agricultura familiar, pequena escala, pequena propriedade e utilizo a mão de obra do trabalhador. E o mercado é voltado para o mercado interno. E nós temos também um outro tipo de agricultura, que é a agricultura orgânica, que vem se desenvolvendo, é praticada por pequenos agricultores e adotam ações como: eles não utilizam agrotóxico, eles não utilizam fertilizantes, certo? E isso tudo é substituído por produtos de matéria orgânica, como adubo, por exemplo. A agricultura orgânica ela está sendo muito polemizada, porque por conta dos custos na hora de produção, ela se torna um produto caro, e aí não tem como competir com a agricultura convencional que nós temos, que a agricultura convencional, feita em grande escala, ela vai ser mais barata, no caso, né? Vai baratear o preço. Já a agricultura orgânica, os preços serão mais elevados. Então, o acesso à agricultura orgânica, ele é limitado, é apenas para algumas pessoas. Por último, nós vamos falar da pecuária. Pecuária é uma outra atividade econômica do setor primário, que consiste na criação e reprodução de animais, certo? Consiste na criação e reprodução de animais. A pecuária também é dividida em pecuária extensiva, quando eu crio o gado em espaço aberto, ele vai comer, ele vai retirar seu alimento do pasto, como vocês estão vendo aí na imagem esquerda. Mas temos a pecuária intensiva, que é feita com gado confinado. Eu não vou precisar de uma grande propriedade para isso. E ela é especialmente utilizada para produção de leite aqui no Brasil. Olha só, o gado ele fica confinado nesses espaços pequenos, até um pouco triste, né? A gente pode até repensar nas nossas atitudes perante a economia e o mercado. Como a nossa aula até extrapolou o tempo, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu posso trazer algumas questões para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.